Bom dia, alunos! Vamos iniciar a nossa aula, não é? Com esse vídeo a respeito, né, da matéria, ou seja, do gênero textual, discurso, tá? Mas completando com a utilização de pronomes de tratamento. Discurso já foi dado na aula passada. Hoje vamos completar com mais essa parte de pronomes de tratamentos. Vamos fazer uma revisão rapidinha sobre discurso. Discurso são palavras usadas pelo falante de uma língua com o objetivo de dirigir-se ou referir-se a outra pessoa, estando em uma relação de interação comunicativa, né? Levam em consideração a profissão ou o papel social. Então, se eu vou discursar para alguém, para uma plateia, não é? E eu vou ter que utilizar o pronome de tratamento adequado para cada um que estiver presente, né? Eu já sei mais ou menos as pessoas que vão estar presentes, ou eu vou utilizar formas de sentido, vou utilizar a parte formal ou informal. Informal quando a gente tiver mais intimidade com as pessoas, e formal para as pessoas que ocuparem, né, uma profissão ou um papel social, né, de importância. Então vamos ver agora o conceito de pronome de tratamento, é o que nós vamos falar hoje. Mais do que simples, né? Mais do que simples direcionamentos, as formas de tratamento são engrenagens linguísticas que designam uma série de significados na relação com o falante. Há inúmeras formas de tratamento que podem ser empregadas ao interlocutor, a quem nos está ouvindo, né, o nosso discurso, é uma relação interativa para participar, né? Respeitando e adequando o direcionamento ao contexto social envolvido. Esses tratamentos podem ser de origem pronominal, quando se referem a pessoas, né? Tu, você, senhora, senhor, ou nominal, né? Com nomes formados a partir de substantivos comuns, como parceiro, amigo, mamãe, né? Doutora. As formas de tratamento são utilizadas de acordo com o nível de formalidade necessário para cada público. Então vamos ver agora algumas formas de tratamento que devemos seguir à risca, não é? Quando formos nos relacionar com essas pessoas, né? Com respeito, com todo respeito. Então vamos ver. Aí no quadro nós estamos vendo os pronomes, né? E quando deve ser utilizado. O primeiro, você. Você, a gente se refere aos amigos, porque temos intimidade, né? É um tratamento familiar, certo? Agora vamos ver o segundo, senhor e senhora. É um tratamento que é utilizado com respeito às pessoas que têm uma idade mais avançada, né? Senhor para o sexo masculino e senhora para o sexo feminino. Vossa Excelência, né? São usados para altas autoridades, como presidente, como governadores, senadores, deputados, não é? Dentro das Forças Armadas, aos altos cargos, certo? E, continuando, Vossa Reverendíssima, aos sacerdotes da Igreja Católica, né? Ou aos sacerdotes de outras igrejas também, né? Bom, Vossa Eminência é um tratamento dado aos cardeais. Que são cardeais? São o que representam a Igreja Católica abaixo do Papa, né? Que é a autoridade máxima dentro da Igreja Católica. Então, os cardeais ficam responsáveis pelos estados, né? Relacionados à Igreja Católica. Vossa Santidade é a autoridade máxima na Igreja Católica, é o Papa, né?
Agora vamos ver, Vossa Majestade. Vossa Majestade é o pronome de tratamento dado aos reis e rainhas, não é? Então é dessa forma que devemos nos referir ao rei. Eu não vou chegar perto de um rei e falar, e aí você, como vai, tudo bem? Não, eu não tenho intimidade, eu não tenho uma relação próxima. Então, caso eu faça um discurso que contenha, igual Malala fez, né, que tinham reis ali presentes na plateia, ela teve que se referir ao quê? A Vossa Majestade, né? E Vossa Majestade Imperial, quando se refere aos imperadores, tá? Vossa Alteza para os príncipes, princesas e duques, certo? Vossa Magnificência, dado o tratamento a reitores de universidades, aqueles responsáveis pela organização da faculdade em si, certo? Continuando agora, as formas de tratamento são utilizadas de acordo com o nível de formalidade necessário para cada público. Então, alguns pronomes de tratamento utilizados para algumas respectivas pessoas, né? Então, vamos lá. A primeira, Vossa Excelência. Vossa Excelência são para autoridades máximas do Estado, autoridades judiciárias da parte, né, judicial, as autoridades policiais, como o delegado, e autoridades militares, com as patentes mais avançadas, maiores, que estão lá num alto patamar, tá? Meritíssimo. Meritíssimo é um tipo de tratamento dado a um juiz, não é? Pode ser chamado de Vossa Excelência? Pode, porque é uma autoridade máxima dentro da área judiciária, mas, respectivamente, mais assim, como é que se diz? É utilizado meritíssimo. Vossa Senhoria é utilizado para todas as autoridades, exceto aquelas com tratamento de Vossa Excelência. Aqueles que são tratados como altas autoridades vão ser Vossa Excelência. Não vai ser o caso de Vossa Senhoria. Vossa Senhoria vão ser autoridades abaixo dessas autoridades maiores, que são tratados como Vossa Excelência, tá? Então, no caso vão ser as autoridades em geral, como secretários da prefeitura, comissários de polícia ou diretores de empresas, né? Funcionários públicos graduados, pessoas de cerimônia, que devemos ter um respeito maior. Ilustríssimo é um tratamento dado às pessoas de alta consideração, ou seja, de certa consideração, de boa posição social, que seja notável, que tenha fama, que seja uma celebridade. No caso aí, as pessoas a quem Malala estava se referindo, né, foram chamadas de ilustríssimos. Ilustríssimo. Vossa Majestade é um pronome de tratamento destinado a reis, né, e rainhas. Vossa Alteza, a príncipes e a princesas, como eu já falei, né? Vossa Eminência é o tratamento dado às autoridades religiosas, né, abaixo do Papa. São os cardeais, então vão ser chamados de Vossa Eminência. Vossa Reverendíssima, aos bispos, né, da Igreja Católica, são as autoridades menores, né, de cada cidade. Vossa Reverendíssima aos bispos, como eu já falei, e Vossa Reverência aos sacerdotes, né? São os padres, no caso. Vossa Santidade ao Papa, que é um líder religioso
né, dentro da Igreja Católica, como também outros líderes religiosos notáveis, como os da Igreja Ortodoxa, né, e Dalai Lama, certo? Agora, gente, que nós terminamos a explicação sobre os pronomes de tratamentos a serem usados, vamos entrar na parte da coesão textual. Então, existe dentro de textos a coerência, que é a organização das ideias. Para você escrever, principalmente elaborar um texto, você tem que organizar primeiro suas ideias, né? O que eu vou escrever? A forma certa, convincente e de que haja entendimento. E depois a coesão textual é o quê? A parte que vocês vão utilizar os conectivos, ou seja, as conjunções para fazerem união entre si das orações, né? Dando significados relacionados a ambas as orações. Então vamos começar. Quando se trata do ato comunicativo, seja no âmbito da oralidade ou da escrita, um dos aspectos primordiais necessários que norteiam é a clareza da mensagem, né? Então a mensagem tem que estar nítida, clara, bem entendida. Dessa forma, em se tratando da linguagem escrita, o texto não deve ser concebido como um emaranhado de palavras soltas e desconexas. Não adianta o aluno querer escrever, utilizando várias palavras para encher linguiça, sem um sentido completo, sem ideias certas, né? Ou seja, colocando de qualquer forma soltas as palavras e de forma desconexas, mas sim de ideias justapostas entre si. As ideias têm que estar coerentes, né, entre si, de modo a formar um todo compreensível, do início ao fim do texto. Então, coesão é a conexão, é a união, é a ligação, é uma harmonia entre os elementos de um texto, né? Você começa com os parágrafos, mas eles têm que dar seguimento, né, para que haja um entendimento legal, sempre utilizando as conjunções. Percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Então, as palavras, né, vão ser utilizadas nas frases de forma correta. É a primeira parte da coesão. Os parágrafos também entre si, eles estão entrelaçados. Um de cima, depois vai vir o de baixo, dando a continuidade do pensamento de cima, né? Um dando continuidade ao outro. Os elementos de coesão, eles determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. A coesão é um elemento básico e indispensável para que a compreensão se manifeste. Se não tiver a coesão, não dá para ter um entendimento bom. Por isso que quando um professor vai corrigir uma redação de um aluno, ele se baseia nesses dois princípios. A coerência, como o aluno organizou suas ideias, né, que é com coerência, com nexo, com entendimento bom, e também com a coesão, né? A aplicação das suas palavras, das suas frases, dos seus parágrafos, né? Da utilização das conjunções, fazendo a união entre as orações. Sendo assim, a coesão se constitui pelos recursos linguísticos, que são responsáveis pela ligação, né, que se estabelece entre os termos de uma frase completando a outra, você tem que fazer uma união direta, entre as orações de um período, utilizando-se das conjunções, né, e que, consequentemente, colaboram para a formação de parágrafos harmonicamente, bem construídos.
Tais recursos são representados pelos conectivos, né? Para que se manifestam por intermédio das preposições. As preposições, elas fazem a ligação entre as palavras, né? Então, as preposições são necessárias serem utilizadas, como o a, o de, o para e o com. Dentro da coesão, também tem que ser utilizadas as conjunções que, quanto, embora, mas, porém, todavia, apesar de e, porque elas vão dar ideias, né, de adição, ideia de oposição, ideia de explicação e por aí vai. Pronomes também têm que ser utilizados como ele, ela, sua, este, aquele, o qual, tá? E os advérbios e locuções adverbiais, né, para indicarem as circunstâncias de modo, de tempo, seja lá o que for, né? Aqui, que é de lugar, lá, logo, antes, dessa maneira, aos poucos. Finalidade, né? Analisar de forma criteriosa acerca de como funcionam esses elementos coesivos, de modo a fazê-lo ou fazê-la compreender perfeitamente como se dá todo o processo, a fim de que use tais elementos de forma consciente e adequada, sempre que necessário for. Vejamos, mesmo que, esses conectivos aí estabelecem relação de concessão e contradição, ideias contra algo, né? Admitindo argumentos contrários, contudo, com autonomia para vencê-los. Observe o exemplo. Embora não simpatizasse com algumas pessoas ali presentes, compareceu à festa, ideia de oposição, né? Não gostavam de muitas pessoas ali, mas foi à festa da mesma forma, tá? Então, esse conectivo, embora, deu a ideia de contradição. Aliás, além de tudo, além do mais, além disso, confere mais credibilidade aos argumentos. Então, esses tipos de conectivos dão mais credibilidade nos argumentos, né? Reforçando juntamente a ideia final. Constate. O garoto é um excelente aluno, aliás, destaca-se entre os demais. Quer dizer, esse aliás está reforçando que ele é excelente mesmo. Destaca-se entre os demais. Além de tudo, é muito educado e gentil. Quer dizer, mais uma ideia de reforço para concluir que o garoto é um excelente aluno. Ainda, afinal, por fim, inclui mais um elemento no conjunto de ideias retratadas, mostradas, né? Como também revelam mais um argumento a título de conclusão do assunto abordado. Note, não poderia permanecer calado. Conclusão, afinal, tratava-se de sua permanência na diretoria e ainda assim pensou muito. Então, essas ideias aí de afinal e ainda assim, né, dão ideias de conclusão do assunto abordado. Isto é, ou seja, quer dizer, em outras palavras, revelam retificações, esclarecimentos, né? Retificações é corrigir, né? Quando eu vou retificar, eu estou corrigindo ou esclarecendo ao que foi exposto anteriormente. Como podemos constatar faça as devidas retificações, ou seja, correção, isto é, corrija as eventuais inadequações de modo a tornar o texto mais claro. Então, gente, vocês estão vendo que esses conectivos, essas conjunções e locuções conjuntivas, elas aparecem para nos dar respaldo, para que haja uma boa coesão no texto, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, estabelece ideia de oposição, de coisas contrárias entre dois enunciados,
ligando apenas elementos que não se opõem entre si, perfeitamente constatável em: esforçou-se bastante, contudo não obteve sucesso no exame avaliativo. Quer dizer, houve o quê? Entre as orações, houve uma oposição. Ele estudou muito, ele se esforçou muito, mas ele não obteve uma nota boa no exame, né? Então, essas palavras aí, esses conectivos, essas conjunções, servem para mostrar oposição, ideias contrárias. Fez uma coisa, mas aconteceu outra. Bom, até mesmo, ao menos, pelo menos, no mínimo, estabelece uma noção gradativa, vai aumentando entre os elementos do discurso. É o que podemos constatar em: esperávamos, no mínimo, né, que ela pedisse desculpas. No mínimo, era um necessário para ela pedir desculpas, né, que é com a palavra no mínimo. Até mesmo porque a amizade dela é muito importante para nós. Então, aí está mostrando o quê? Uma noção gradativa entre os elementos do discurso. E nem, como também, mas também, estabelece uma relação de soma, de união, né? De soma, adição aos termos do discurso, desenvolvendo ainda mais a argumentação ora proferida. A título de constatação, analisemos. Não proferiu uma só palavra, quer dizer, não disse nada durante a reunião, mas também não questionou acerca das decisões firmadas. Ou seja, duas coisas que ela fez ao mesmo tempo. Houve uma soma aí. Esse mais, como é de contradição, como é de oposição, aí está no sentido de união, ou seja, união não, de soma. Ela não proferiu, ela não falou nada durante a reunião, mas também não questionou nada das decisões firmadas. Então ela fez uma coisa e fez outra. Então é como se o E tivesse aí dando a ideia de adição. Então tome cuidado, o mais pode indicar, ou sempre vai indicar oposição, né? Mas no caso aí foi de adição. Bom, então aqui terminamos a nossa aula com as explicações, né, sobre coesão textual e sobre a parte do discurso relacionado aos pronomes de tratamento. Espero que tenham entendido. Tenham um bom dia e um beijo a todos.